Capítulo 7, Aliança. Josué capítulo 1, versículo 13. Jure-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. A definição da palavra aliança mostra exatamente o que ocorreu na conversa de Raabe com os espias depois que ela os livrou da morte, com a sua atitude corajosa. Aliança é a união entre duas ou mais entidades em prol de um objetivo comum, podendo ocorrer entre pessoas, empresas, sociedades, partidos e países. Na Bíblia, uma aliança é um acordo solene entre duas pessoas, reis, amigos, marido e mulher, Deus e homem. É um contrato sagrado. Depois que Raabe pregou para os espias, ela propôs de forma ousada e convicta uma aliança. A vida pela vida. Eu fui bondosa com vocês. Agora é a hora de vocês serem bondosos para comigo e minha família. Essa proposta fazia todo sentido para aquela situação, mas havia um problema para os espias. Uma ordem divina impedia os israelitas de fazerem qualquer tipo de aliança com os povos conquistados por eles. Veja a lei. Deuteronômio 7, do 1 ao 3. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra a que vais a fim de possuí-la, e tiver lançado fora de diante de ti muitas nações, a saber, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e quando o Senhor teu Deus as tiver entregue, e as ferires, totalmente as destruíres, não farás com elas pacto algum, nem terás piedade delas, não contrairás com elas matrimônio, não darás as tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para os teus filhos. E agora, como essa aliança seria confirmada? Como Deus veria esse acordo e confirmaria o livramento da casa de Raabe se ele mesmo deu uma ordem para o seu povo não firmar acordo com os inimigos? Nesse recorte da história, parece que a resposta está na fé de Raabe. A sua fé ativou uma exceção da graça para que ela não morresse com os infiéis. Hebreus 11, 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Quando propôs o acordo com os espias para que poupassem ela e sua família, Raabe estava fazendo uma declaração de fé que reconhecia o Deus de Israel como aquele que tinha o poder de tirar a vida e poupá-la. Ela estava reconhecendo a soberania do Deus verdadeiro. Esse episódio fez Deus anular a sua ordem? Definitivamente não. Deus entrou em contradição? Também não. Então, por que a aliança foi permitida? Essa aliança foi permitida porque garantiria a salvação de uma mulher que estava em Jericó, mas pela fé não pertencia mais àquele lugar. Ou seja, Raabe estava ainda em Jericó, mas não era mais de lá. Seu coração não estava mais na cultura e nas práticas de idolatria, prostituição e todo tipo de pecado. A fé de Raabe, materializada naquela aliança, mudaria completamente a sua vida. Ela se tornaria parte da família do povo de Deus e da sua linhagem nasceria o Messias. Logo, aquela aliança era mais do que válida. Meu Deus, isso é tremendo! Como a vida dá voltas. A casa que recebia homens adúlteros, que destruía alianças familiares, estava agora firmando uma aliança eterna. A casa da prostituição se tornou em casa de salvação. A visita dos espias não foi para a prostituição, mas sim para a salvação. Deus preparou aquele encontro de aliança para confirmar a inauguração de um novo tempo na vida de Raabe. Com a aliança, Deus quebrou o ciclo do pecado na vida de Raabe, na casa de Raabe, e estendeu a bênção para toda a sua família. Qual é a sua realidade quanto às alianças ao longo da sua história? Que tipo de acordos você fez na vida? Com que tipo de pessoas você se aliançou? Com quem você andou? Que tipo de aliança financeira, emocional, espiritual e física você fez? Quais foram as consequências dessas alianças? A história de Raabe ensina que Deus envia seus anjos para a nossa vida,
a fim de que tenhamos a chance de renunciar às alianças antigas e firmarmos alianças eternas. Creia que um tempo novo está chegando em sua vida. Tempo de alianças sinceras, verdadeiras, recíprocas, espirituais, justas, agradáveis e transformadoras. Alianças que promovem mudanças saudáveis, definitivas e profundas. Prepare-se, porque chegou o tempo de identificar as alianças que Deus enviou para a salvação e renunciar às alianças de morte. O céu está te dizendo: conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Você decidiu confiar no Deus de alianças e promessas? Mesmo com pouca força? Mesmo quando a vontade era de parar, abandonar tudo e se entregar ao mundo, ao pecado e à prostituição? Por isso o céu te diz: eu tenho aliança para você, meu filho, minha filha. Veja pela fé a porta aberta diante de ti e receba a bênção das novas alianças. O Senhor vai te enviar amigos, pastores, profetas, empreendedores, professores, conselheiros, esposo, esposa, filhos, pessoas que firmarão alianças que te trazem saúde, vida e paz. Tome posse desta palavra e se prepare para desfrutar desse tempo inédito e poderoso. Glória ao Deus das alianças.